Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta frase dita por um dos apóstolos de Cristo, o apóstolo João, exatamente no momento de muita perseguição. Ele, que também estava sendo perseguido, tentou ou encorajou, na verdade, os cristãos ao escrever o livro de Apocalipse, onde encontramos essa frase, para que os cristãos continuassem firmes, defendendo o Evangelho de Cristo, mesmo diante da morte. No livro de Daniel, nós estamos estudando a vida deste profeta e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes foram dados pelo rei, foram mudados, o nome deles, o nome de Daniel virou Beltesazar. Vamos falar sobre isso depois. Mas esses 4 jovens estavam dispostos a testemunhar naquele império pagão, imoral, perverso, testemunhar de que há um só Deus. E eles estavam dispostos a não pecarem, a não se curvarem diante do pecado, mesmo que tivessem que morrer. Nabucodonosor fez uma estátua e decretou que todos deveriam adorar aquela estátua. Aquela estátua era ele, embriagado pelo poder, embriagado pela Babilônia, pelo esplendor do seu império. No sonho de Daniel, ele era a cabeça de ouro da estátua, que representava todo o seu esplendor, todo o esplendor daquele império. E ele se embriagou com isso. Em vez de se humilhar perante Deus, se exaltou. E diz que todos deveriam adorá-lo. Diante da recusa daqueles jovens, ele chamou aqueles jovens lá para se explicar, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles olharam para o rei e falaram: nós não vamos adorar essa estátua, nós adoramos ao Deus único. Diante da ameaça de morte, de ir para a fornalha de fogo, eles continuaram firmes: não vamos adorar. Olha só a resposta que eles deram: se Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha, mas se ele não quiser, ele não vai nos livrar, mas mesmo assim não adoraremos a estátua. Se fosse um cristão, alguns cristãos de hoje, diante da ameaça da fornalha, já ia dizer logo: está amarrado. Eu declaro, não vamos para a fornalha. Quem somos nós para baixar decretos? Deus é que sabe. A nossa atitude é de humildade perante Ele. Daniel, no capítulo 9, quando o tempo do cativeiro já tinha se cumprido, os 70 anos, ele percebeu que já tinha se cumprido, ele não chegou perante Deus para dizer: Senhor, eu decreto que vamos voltar. Eu exijo, eu reivindico o nosso direito de voltar, porque o Senhor falou que a gente ia voltar quando completasse 70 anos. Ele faz uma oração longa, se humilhando, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão pelos pecados da nação, dizendo para Deus: nós merecemos estar aqui mesmo, porque nós pecamos. A humildade não faz mal para ninguém. Agora, a arrogância faz muito mal. É assim que Deus nos ensina a orar, com humildade. O certo é que eles foram para a fornalha de fogo. Porque às vezes Deus não nos livra da fornalha. Para quê? Para que o seu nome seja exaltado. Nabucodonosor ficou espantado quando viu que nada aconteceu com eles na fornalha, e viu ali, em vez de 3 homens, 4 homens. O 4º homem era Deus, ou o anjo do Senhor, como queiram, ali protegendo aqueles amigos, aqueles homens fiéis a Deus. E eles foram promovidos, receberam altos cargos no Império Babilônico. Quando somos fiéis a Deus, podemos passar pela fornalha, podemos ir para a fornalha, mas somos promovidos espiritualmente. Saímos melhor daquela situação. O diabo nos tenta para aniquilar nossa fé,
mas Deus nos tenta ou nos prova para nos aprimorar, para fazer de nós cristãos melhores. Eles não negociaram os valores do reino de Deus. Eles não agiram politicamente correto. Poderia até falar, olha, o que tem um ajoelhado perante a fornalha? Todo mundo está ajoelhando. Todo mundo faz. Não é assim que muitas vezes nós agimos? Ah, mas é o chefe que está mandando. O chefe mandou, eu faço. Não estou pecando, não. É assim mesmo? Se o seu chefe te levar para o lado da corrupção, te mandar fazer algo de errado para lesar o Estado, ou lesar alguém, você faz, você concorda? Cumpre ordem do seu chefe cegamente? Segue o que o mundo está ditando hoje, as normas perversas do mundo hoje, desse mundo ateísta, secular, desse mundo sem Deus, você que vai seguir nesse caminho cegamente? Porque todo mundo faz? Porque você não tem coragem de se levantar, de fazer o que é certo? O papel nosso é fazer o que é certo. As consequências é com Deus. Foi isso que eles fizeram. Deus é que sabe. Fizeram certo. As consequências é com Deus. Há muita gente se calando, se comprometendo com o pecado, com a corrupção, se omitindo, por causa de privilégios passageiros, sem se esquecer que os nossos privilégios, aquilo que Deus nos promete, é a eternidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente fazendo como Isaú, que trocou, uma bênção, algo espiritual, algo de valor imenso, por um prato de lentilha. É isso que muitos estão fazendo hoje. Em nosso Tocantins, diante de tudo que está acontecendo, políticos, vereadores, deputados, pessoas do judiciário, pessoas se calando por causa de privilégios passageiros. Você que faz isso, você que negocia os valores do reino, que usa a sua posição, o cargo que você tem, a posição que você tem, em benefício próprio, passando por cima de tudo aquilo que Deus nos ensina, passando por cima da sua palavra, você vai pagar caro com isso. Nós precisamos de homens como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, para consertar, para melhorar essa sociedade podre que nós temos hoje. Precisamos de homens nas escolas, nas repartições públicas, nos fóruns, nos tribunais, nos parlamentos. Precisamos de homens que estejam dispostos a morrer, a passar pelo fogo, mesmo que tenha que morrer, para que nós possamos ter uma sociedade melhor. O tempo se aproxima, a vinda de Cristo está próxima, e as pressões sobre os cristãos só aumentam. Pressão para negar a fé, pressão para seguir o curso deste mundo perverso. Daniel e seus amigos nos encorajam a sermos firmes, a sermos fiéis, a morrermos, se for preciso, pelos valores do reino de Deus.